Eu vou ler sobre o profeta Elias. Aí fala, anúncio do castigo, está nos Reis 17. Elias o tesbita, um dos habitantes de Galaade, disse a Acabe, pela vida de Javé, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nesses anos nem orvalho e nem chuva, a não ser quando eu ordenar. A torrente de Carite. A palavra de Javé foi-lhe dirigida nesses termos. Vai-te daqui, retira para o oriente e esconde-te na torrente de Carite, que está a leste do Jordão. Beberás da torrente, e os corvos, por ordem minha, te levarão alimento. Elias partiu e fez como Javé ordenara, indo morar na torrente do Carite, a leste do Jordão. Os corvos lhes traziam pão e carne de manhã, e pão e carne de tarde, e ele bebia da torrente. O milagre da farinha e do óleo. Depois de certo tempo, a torrente secou, porque não chovia no país. Então lhe veio a palavra de Javé, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidônia, e lá habitarás. Ordenei lá a uma viúva que lhe deu sustento. Ele se levantou e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, estava lá uma viúva apanhando lenha. Chamou-a e disse, por favor, traze-me um vaso com um pouco de água para eu beber. Quando ela já estava indo para buscar a água, ele gritou, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Respondeu ela, pela vida de Javé teu Deus, não tenho pão cozido, tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite no jarro. Estou juntando os gravetos e vou preparar esse resto para mim e meu filho. Nós o comeremos e depois esperaremos a morte. Elias respondeu-lhes, não temais, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me o que tens, um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás para ti e para teu filho, pois assim fala Javé, depois de Israel, Deus de Israel. A vasilha de farinha não ficará vazia e o jarro de azeite não acabará, até o dia em que Javé enviar a chuva sobre a terra, a face da terra. Ela foi e fez como Elias dissera, e comeram ele e sua casa durante muito tempo. A vasilha de farinha não se esvaziou e o jarro de azeite não acabou, conforme a palavra que Javé havia pronunciado por meio de Elias. A ressurreição do filho da viúva. Depois disso, aconteceu que o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu, e seu mal foi tão grave que ele veio a falecer. Então, ela disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste à minha casa para reavivar a lembrança de minhas faltas e causar a morte de meu filho? Ele respondeu-lhe, dá-me teu filho. Tomando dos braços dela, levou-o ao quarto de cima, onde morava, e colocou-o sobre seu leito. Depois chamou a Javé, dizendo, Javé, meu Deus, até a viúva que me hospeda quereis afligir, fazendo seu filho morrer? Estendeu-lhes por três vezes sobre o menino, invocou Javé, dizendo, Javé, meu Deus, eu vos peço, fazei voltar a ele a alma deste menino. Javé atendeu a súplica de Elias, a alma do menino voltou a ele e ele reviveu. Elias tomou o menino, desceu do quarto de cima para casa e entregou a sua mãe, dizendo, olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu a Elias, agora reconheço que és um homem de Deus, e que de fato Javé fala por tua boca. Encontro de Elias com Abdias. 18. Passado muito tempo, no terceiro ano, a palavra de Javé foi dirigida a Elias nesses termos. Vai, apresenta-te diante de Acabe. Vou mandar a chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi apresentar-se a Acabe. Havia uma grande fome em Samaria. Acabe mandou chamar Abdias, intendente do palácio. Este era um homem muito temente a Javé. Quando Jezabel massacrou os profetas de Javé, ele tomou 100 profetas e os escondeu numa gruta em grupos de 50, providenciando-lhes comida e bebida. Acabe disse a Abdias, vai pelo país a todas as fontes e torrentes, talvez encontremos capim para manter vivos os cavalos e os burros, e não tenhamos de sacrificar os animais. Repartiram entre si a terra para percorrê-la. Acabe partiu sozinho para um lado e Abdias partiu sozinho para o outro. Enquanto Abdias caminhava, Elias veio a seu encontro, ele o reconheceu e se prostrou com o rosto em terra, dizendo,
És tu, meu senhor Elias? Ele respondeu: Sou eu. Vai e diz a teu senhor: Elias está aqui. Mas o outro replicou: Que pecado cometi para entregar teu servo nas mãos de Acabe, para ele me matar? Pela vida de Javé, teu Deus, não há nação num reino onde meu senhor não tenha mandado procurar-te. E quando respondiam: Ele não está aqui, fazia o reino e a nação jurar que não haviam achado. E agora mandas: Vai dizer a teu servo: Elias está aqui? Mas quando eu me apartar de ti, o Espírito de Javé te transportará não sei para onde. Eu irei informar Acabe, e ele, não te achando, me matará. No entanto, teu servo teme a Javé desde a juventude. Porventura não foi contado a meu senhor o que fiz quando Jezebel massacrava os profetas de Javé? Como escondi 100 profetas de Javé em grupos de 50 numa gruta e lhes forneci pão e água? E agora ordenas: Vai dizer a teu senhor: Elias está aqui? Ele vai me matar. Elias respondeu: Pela vida de Javé dos exércitos, a quem sirvo, hoje mesmo me apresentarei a ele. Encontro de Acabe com Elias. Abdias foi encontrar-se com Acabe e contou-lhe o acontecido. E Acabe saiu ao encontro de Elias. Logo que viu Elias, Acabe lhe disse: És tu o flagelo de Israel? Elias respondeu: Não sou eu o flagelo de Israel, mas és tu e a casa do teu pai, porque vos abandonaste os mandamentos de Javé e tu seguistes os ídolos de Baal. Pois bem, manda que se reúna todo Israel junto de mim no Monte Carmelo, como os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. O sacrifício no Carmelo. Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando ficareis mancando de duas pernas? Se Javé é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Segue-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Sou o único dos profetas de Javé que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Deem-me 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois esquartejá-lo e coloque sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Eu preparei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Invocarei depois o nome de Javé Deus, e eu invocarei o nome de Javé. Invocareis depois de vós, Deus, e eu invocarei o nome de Javé. O Deus que respondeu enviando fogo, ele o Deus. O povo todo respondeu: Está bem. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei para vós um novilho e preparai vós primeiro, pois são mais numerosos. Invocai o nome de vosso Deus, mas não acendeis o fogo. Eles tomaram o novilho que lhe foi dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem resposta. E eles dançaram, dobrando o joelho diante do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: Gritai mais alto, pois ele é Deus. Ele pode estar meditando ou fazendo negócio, ou em viagem. Talvez seja dormindo e precise ser acordado. Gritem mais forte e, segundo seu costume, fazem incisões no corpo com espadas e lanças, até escorrer sangue. Passando o meio-dia, eles profetizaram até a hora da apresentação da oferenda, mas não houve voz nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. E todo o povo se aproximou dele. Ele restaurou o altar de Javé, que fora demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Javé havia dito: Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome de Javé. Fez em redor no altar um rego capaz de conter 2 medidas de sementes. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha. Depois disse: Enchei 4 talhas de água e entornai sobre o holocausto, sobre a lenha. Ele disse: Fazei-o de novo. E eles o fizeram. E acrescentou: Fazei pela 3ª vez. E eles fizeram. A água se espalhou em torno do altar, inclusive o rego ficou cheio de água. Na hora em que se apresentava a oferenda, o profeta Elias aproximou-se e disse: Javé, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fazei que hoje saiba que vós sois Deus em Israel, que sou vosso servo e que foi por ordem vossa que fiz todas essas coisas. Respondei-me, Javé, respondei-me, para que esse povo reconheça que vós, Javé, vós Deus, Javé, sois Deus, e vos convertei os corações deles. Então caiu o fogo de Javé, que consumiu o holocausto e a lenha, as pedras e a terra, secando
a água que estava no rego. Vendo isso, todo o povo prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: É Javé que é Deus, é Javé que é Deus. Elias lhes disse: Prendei os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam. Elias fez-los descer a torrente de Quizon e lá os degolou. O fim da seca. Disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, pois já se ouve o rumor de uma tempestade. Enquanto Acabe subia para comer e beber, Elias subiu ao topo do camelo, postou-se por terra e pôs o rosto entre os joelhos. Disse a seu criado: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Elias disse: Retorna 7 vezes. Na 7ª vez, o criado disse: Está subindo do mar uma nuvem pequena como a mão de uma pessoa. Ele disse: Vai dizer a Acabe: Prepara o carro e desce para que a chuva não te detenha. Num instante, o céu se escureceu com muita nuvem e vento, e caiu uma forte chuva. Acabe subiu a seu carro e partiu para Jezrael. A mão de Javé esteve sobre Elias. Ele cingiu os rins e correu diante de Acabe até a entrada de Jezrael. Palavra do Senhor. Graças a Deus.